Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo, vamos lá. Uma estreia hoje aqui no C-Pop, ia dizer uma estreia pela primeira vez, né? Mas é redundância. Guilherme Cos, ou Cos, Guilherme vai nos dizer como é que se pronuncia o seu nome. Guilherme vai nos contar sobre o seu nome. Nosso SEO do Correio do Povo. Tudo bom? Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, senhor Carlos. Como vai, senhor? Tudo bem? Na verdade, é Guilherme Kozeniewski. O Kos é um nome social, né? E para facilitar o entendimento das pessoas, não precisarem falar Kozeniewski. Username, é o nick do Guilherme. Little name. O Guilherme tá aqui, a gente convocou o Guilherme pelo lado nerd dele, porque hoje a gente vai falar de WandaVision. Terminou semana passada e a gente vai fazer uma geralzona assim, sobre o que a gente achou da série, sobre o que ela sinaliza também sobre as próximas séries da Marvel e sobre o universo Marvel em si, mais do que só a TV. Mas então chega de enrolação e vamos lá. Sobe a trilha e bora nós. Buenas, semana passada foi ao ar, né? Mas já é tão datado isso, né? Estava disponível o último episódio de WandaVision no Disney Plus. Foram 9 episódios no total, mas se a gente for contar em semanas foram 8, né? Porque o primeiro a Disney liberou 2. É a primeira série dessa nova fase aí da Marvel na TV. Não é a primeira das séries da Marvel, porque há pouco tempo até já teve... Agents of S.H.I.E.L.D. já acabou? Ainda não? Acho que ainda não, né? Agents of S.H.I.E.L.D., que já teve, foi o Agent Carter. Mas, enfim, agora é uma fase com os personagens principais, por assim dizer, né? Agora o time principal, o time titular também vai pra TV, via Disney Plus, né? Antes não era. A muito grosso modo, assim, é ruim de fazer um resumo dessa série, de tentar dar uma sinopse, sem dar muito spoiler, mas basicamente assim, a série começa com a Wanda e o Visão numa cidadezinha suburbana dos Estados Unidos e logo se vê que a coisa não é bem aquilo ali. Não dá muito para falar, como eu disse, sem dar muitos spoilers. Por isso vamos primeiro aos apanhados gerais de cada um, o que achou da série sem spoilers, aí depois a gente entra na fase dos spoilers. Guilherme, o que tu achou aí? O que te pareceu a primeira e provavelmente única temporada de WandaVision? Cara, primeiro falando da estratégia da Disney de fazer esse, digamos assim, o que a Warner um dia tentou fazer com Matrix lá no começo dos anos 2000 e nunca conseguiu, né? Que é trazer narrativas do mesmo universo, só que em mídias diferentes. Tudo bem. Digamos que não, na época não tínhamos uma internet tão ligada, né, com grupos tão focados em conteúdo como a gente tem hoje. Mas é Marvel, né? É Disney e os caras, mesmo se já não tivesse isso, eles iam fazer funcionar. Isso por si só já é uma vitória, né, deles. Sobre a série em si, eu achei ela um pouco cansativa no começo. Eu sempre tenho a minha mulher como um parâmetro com uma voz de Homer, né, parece. Eu sempre tenho a minha mulher como parâmetro porque, assim, cara, se ela não entender ou não engatar nela a série, eu sempre fico assim, precisava de uma explicação melhor. Ela não é nerd que nem tu, que nem a gente, assim, é isso? Não, pra gente ter uma ideia, ela foi assistir Star Wars comigo, tá? E eu vi na cara dela quando ela disse, eu não acredito que é ele que é o Darth Vader. Eu disse, pois é. Foi legal, mas é nesse nível assim, sabe? E nela não engatou. Ela falou, claro, falou do preto e branco e tudo mais. Cara, pra mim foi um pouco difícil, assim, foi bem enroladinho no começo. Mas como eu sabia que tinha uma coisa por trás das perdas da Wanda, que é o que já estava na sinopse e tudo mais, e eu nunca li muito Marvel, mas eu tinha lido exatamente na adolescência a Dinastia M, eu sabia que tinha uma coisa legal para acontecer ali. E daí isso me motivou a continuar a série, sabe?
Mas, enfim, essa é a minha opinião de início, assim. A série começou difícil, um pouquinho difícil de se assistir, mas ela foi numa crescente e acabou ok, digamos assim. Certo. Márcio, o que te pareceu aí? Eu gostei da série, gostei mais do final, na verdade, do que a média dela, né? Concordo com o Guilherme, o começo, especialmente aquelas partes do sitcom, entendo a escolha criativa de usar o sitcom, entendo por que foi feito, a série explica, né? O Kevin Feige, né? O grande mestre da Marvel na Disney, gosta muito de sitcom, entendo a tentativa de ousar, de criar um discurso novo dentro desse universo cinematográfico da Marvel, né? Acho louvável que isso seja feito e tentar fazer algumas coisas diferentes e mudar um pouco como a coisa é conduzida, mas eu acho que ficou cansativo e ficou demorado demais, especialmente no começo da série, e ao longo da série, toda vez que entrava essa questão do sitcom, me parecia chato. Toda vez, né? Porque a série depois ela intercalava, né? Momentos em que ela avançava e momentos em que ela caía no sitcom de novo. E para mim, toda vez que aparecia o sitcom, eu ficava, lá vem o sitcom de novo, né? Tu sentia que ele tinha que voltar àquela questão narrativa e depois se explica, né? Ao longo da série por que isso foi feito, tem todo um sentido para coisas. Mas o final, eu acho que foi um final bem interessante, bem satisfatório, bem bom, tocou em todos os elementos que a gente que precisavam ser tocados, né? Acho que deixou muitas das teorias que foram levantadas ao longo da série na mão, né? Porque como era uma série que, com essa questão do sitcom e com deixar muita coisa no ar no começo, as pessoas começaram a viajar bastante, imaginar muitas coisas, né? E como era uma série que ela não entrou toda ela de uma vez só, como no Netflix, ela entrava toda semana, as pessoas procuravam pistas, as pessoas criavam teorias e cada vez essas teorias eram mais ousadas e criavam expectativas cada vez maiores, né? A ansiedade aumentava cada vez mais. E a Marvel até brincou com isso, eu acho, em alguns momentos, né? Quando escalou até o Pietro, do cara que interpretou o Pietro no universo dos X-Men ali. Mas no final, eu acho que mesmo não entregando essas teorias malucas que os fãs esperavam, algumas até nem tão malucas assim, eu acho que a série se encerrou nela mesma, assim, embora tenha deixado algumas pontas para o cinema e tal, especialmente com o filme do Doutor Estranho, o próximo filme do Doutor Estranho. Eu acho que foi um final muito bem bom, assim, eu acho que tocou em muitas das questões, acho que a Feiticeira Escarlate é a personagem mais sofrida do universo Marvel, né? Acho que a gente pode concordar com isso, né? Como aquela mulher sofre é uma coisa impressionante. E eu acho que toda essa dor, todo esse luto e tudo pelo que ela passou e pelo que ela fez as pessoas passarem, né? Por conta disso também, eu acho que foi bem explorado na série, assim. Mas eu acho que todo esse andamento foi um pouco prejudicado ao longo de toda a temporada por causa da questão do sitcom, assim, que acabou, pelo menos para mim, né, acabou cortando um pouco o ritmo em alguns momentos, assim. Eu vou ser o do contra. Eu também gostei da série, mas pelos motivos inversos aos de vocês. Eu curti mais a fase, os primeiros episódios ali, justamente acho que eu gosto da ousadia do formato, assim, eu curti o fato da Marvel sair da sua zona de conforto inicialmente, assim. A Marvel faz muito sucesso, mas a grosso modo, salvo um que outro filme, é a mesma fórmula sempre, assim. E aqui não vai uma crítica, sabe? É uma série que tem que fazer muito dinheiro. Não é um lugar que tu arrisca muito. Tu tá falando da casa dos bilhões aí. Então não tem muito espaço para tu ficar fazendo experiência. Então, assim, acho que, não coincidentemente, os filmes que eu mais curto de todo o universo Marvel são aqueles que são um pouco mais autorais, assim. Pantera Negra, eu gosto bastante do Ragnarok, né, do Taika Waititi, e acho que tem um quê aí de autoral no trabalho que é todo dirigido pelo Matt Shakman, que era um diretor mais de TV, na verdade, também, né? Ele tinha feito episódios de Game of Thrones e The Boys também, mas enfim, dá para se ver, acho legal essa escolha de ter um diretor só, dá mais unidade. Não é que ache melhor ou pior, comparando, por exemplo, com Mandalorian, cada episódio é um diretor, né? E tu vê que tem uma linha,
mas os episódios se diferem muito em estilo, assim. E o WandaVision tem todo um mesmo estilo, apesar de variar o modelo para cada episódio, porque essa história da sitcom, para quem não viu, né, os 2 primeiros episódios são quase todo em preto e branco, justamente por isso, porque ele emula série dos anos 50, dos anos 60, e aí a cada episódio vai mudando, vai virando uma sitcom dos anos 70, vai virando uma sitcom dos anos 80, e aí ao longo dessas décadas ele homenageia I Love Lucy, o Dick Van Dyke, até que termina com Modern Family. E aí quando vai já para essa reta final, não é que eu ache ruim, eu acho legal, mas aí eu acho que caiu na fórmula da Marvel de novo. O que ok, que é mais ou menos o que os fãs esperam. Eu achei legal porque por tentar trazer um lance, um pouco de comédia ali, por mais que seja uma comédia muito ingênua nos primeiros episódios, como deveria ser uma comédia dos anos 50 e 60, não tem como ser algo... Não faria nenhum sentido eles fazer algo na pegada ácida, por exemplo, de... Só me vem à cabeça The Office, porque não bateria com o que era daquela época. Até que no final eles ligam os pontos ali, e eu sabia... Eu entendo isso que vocês falaram de ser amarrado, mas eu sabia que ia chegar em algum lugar. Eu acho que o mais importante no começo é ter paciência. Porque, tipo, tu sabe que eles vão explicar. Então, tudo bem que eles estejam só botando as pedras no tabuleiro ali. O que eu acho difícil, e aí acho que a gente pode partir já para uma outra discussão, é o seguinte: a Marvel está investindo em todo um universo de séries que eles... É imprescindível que tu tenha visto os filmes. E cada vez mais vai ser imprescindível que tu tenha visto tudo para entender tudo. E aí, de novo, eu vou me valer da comparação com Mandalorian, que é outra série da Disney Plus, do universo Star Wars. O Mandalorian, se tu não viu Star Wars, tu vai perder algumas coisas. Tu vai perder alguns easter eggs e tu não vai chorar nem gritar quando aparecer o Luke Skywalker no final do último episódio. Mas tu vai entender a série. Ela é uma série que começa em si mesma e se encerra nela mesma. Mas aí eu acho... mas aí eu acho que tem um problema. Ela é imprescindível que tu tenha visto os filmes. Senão tu não entende. Não, tem que te causar estranheza o Visão tá vivo ali no começo, porque o Visão morreu no Guerra Infinita, no Ultimato. Mas aí eu acho que tu tem um problema, porque tu não vai conseguir... tu vai começar a limitar, as pessoas têm que ver tudo. Mas é por justamente isso que eu acho que é uma discussão que vale a pena a gente ter aqui. É uma coisa arriscada ou não? Tem que ver. Se tu vai limitar, tu vai começar a limitar o teu público, né? Se é um público extremamente Marvel, apenas as pessoas que consomem produto Marvel ou todos os produtos Marvel, se não é uma pessoa que vai entrar ali, como por exemplo a mulher do Guilherme, que vai assistir a WandaVision e a partir da WandaVision, que legal, vou começar a consumir agora, vou ver os filmes, vou ver as próximas séries. E esse pessoal que talvez tenha sentado para ver o WandaVision no streaming, porque não ia no cinema ver os filmes, ou sei lá, viu apenas os Vingadores, que foi um grande blockbuster, né, a maior bilheteria de todos os tempos. Viu o blockbuster dos Vingadores e sentou para ver o WandaVision. Viu aqueles 2, 3 primeiros episódios, largou fora, né? Porque tem trocentas outras séries para ele assistir. Se o cara viu 2, 3 episódios e não gostou, o cara não vai ficar vendo mais 3, 4, né? Mas esse é justamente o meu ponto. As opções são inúmeras. Vai, Guilherme. Cara, eu concordo com você, só que eu acho que a gente precisa entender o seguinte, tá? Eles vão acabar seguindo no cinema com uma lógica própria pro cinema, né? Quer dizer, cinema, né? A gente vai ter que entender o que a gente vai chamar de cinema daqui 6 meses. O filme ainda. De 2 horas. O filme de 2 horas. A peça de 2 horas, 2 horas e meia. Exatamente. Eu não sei se vocês viram no Disney Plus, mas essa semana passada estreou um filme da Disney no desenho, né? Aquilo ali, se tu estiver disposto a pagar R$60, acho que é 49, R$60, no Premium, tu vai consumir ele, beleza. E eu acho que a Disney tá de arrogante hoje, falando que não vai fazer a mesma estratégia da HBO, porque não sei o que, por pouco tempo. Porque a estratégia deles vai ser, no fim, jogar tudo no Disney Plus, talvez com um delay de 1 semana, no máximo, enquanto a gente ainda continuar na situação de pandemia. Mesmo assim,
Eu acho que a narrativa deles vai funcionar tipo... Cara, tudo bem que é um artifício para enxertar a história. Não é necessariamente a mesma situação do universo da Marvel, mas, por exemplo, o que aconteceu com Star Wars, né? Tu tem uma narrativa no cinema, tá? E tu tem uma narrativa em paralelo que está sendo construída até hoje, por exemplo, com Clone Wars. Clone Wars do Star Wars eu acho que é um exemplo ótimo disso. Tu pode só olhar o filme, mas se tu quiser entender por que o Darth Maul tá vivo, tu vai ter que olhar o desenho do Clone Wars, entende? Mas ao mesmo tempo, se tu chegar e passar pelo filme do Clone Wars direto para a Vingança do Sith, tudo bem. O Darth Maul não faz diferença. Não faz diferença. Eu acho que é um bom exemplo do que a gente pode imaginar que eles vão fazer. E também tem o artifício deles, da Marvel talvez se tornar um Nolan da vida, que é virar o Senhor Explicadinho. Entende? Tipo, quem é que é esse Visão aí que tá... esse Visão aqui, porque se a gente for pensar, eles levaram o pessoal do primeiro time pra TV. Sim, mas por enquanto até ali, né? Porque a Wanda, o Visão e mesmo o Falcão e o Soldado Invernal, eles são o primeiro time, mas, né, o primeiro time, a bem da verdade, era o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, o Homem-Aranha, o Thor. Esses ainda não estão na TV. Esses ainda não tem uma série. Tanto que se esperava muito a participação de algum deles, e acho que a Marvel soube criar essa tensão e soube deixar que se criasse as teses mais reais ou mais estapafúrdias possíveis. E a gente até, agora aqui só um making off, a gente começou a gravar esse programa ontem, mas aí a internet estava muito ruim e a gente resolveu começar a gravar de novo. E aí a gente falava também justamente dessa questão das teses, né, que não vinha tão à tona desde Lost, né, essa coisa de acabar um episódio e tu ir para a internet para discutir o que vai acontecer no próximo episódio. Então, assim, eu acho que é um cálculo que a Marvel deve ter, mas não é um cálculo fácil, porque se a Marvel fizer um negócio que seja encerrado nele mesmo, talvez não agrade tanto os fãs hardcore. Por outro lado, tu vai perder esse... Eu acho um equilíbrio mais difícil de fazer do que os dos Star Wars até agora. Eu acho que tem duas coisas, tá? Eu acho que, assim, primeiro não vai ser encerrado em si mesmo, tá? A Marvel sempre vai expandir o seu universo. A estrutura é essa, sempre vai expandir o seu universo, sempre vai estar conectado. Isso é ponto. Mesmo as séries aquelas da Netflix, do Demolidor, da Jessica Jones, que não eram do estúdio da Marvel, elas eram conectadas em algum ponto. Eles sempre citavam ali a hecatombe do primeiro filme dos Vingadores. Então, sempre vai ser conectado de alguma forma. Mas, assim, eu acho que a série da Wanda e do Visão, ela pode ser vista de forma autônoma. Tu pode sentar e ver a série da Wanda e do Visão e não ver mais nada, se tu quiser. Mesmo a questão da morte do Visão, embora no começo da série tu não saiba que o Visão tá morto, mas ao longo da série ele te explica que o Visão morreu. Não, ele te Inclusive, explica, ele te insere um pouquinho. Ele te insere a cena do Thanos. Sobre a questão dos cinemas ali, que a gente tocou também, eu acho que agora a Marvel não vai lançar os produtos no streaming, porque agora a vacinação está avançando, pelo menos nos Estados Unidos. Então a tendência é que lá, pelo menos, os cinemas tenham um futuro pelo menos no segundo semestre. Talvez não agora, mas no segundo semestre, porque a vacinação lá está avançando, na Europa também, aqui no Brasil a coisa ainda está a passo de tartaruga, mas lá fora a vacinação está chegando num ponto em que talvez tu consiga abrir cinemas com alguma capacidade, pelo menos ali no segundo semestre, em 2022. Então tu consegue enxergar um cenário em que tu não enxergava no ano passado. Se a coisa daqui a pouco mudar, e daqui a pouco tu tiver variantes que começam a escapar dessa vacina, aí talvez eles tenham que reestruturar a história. Então, assim, eu acho que eu acho que a pandemia fez a Marvel e a Disney, porque eu acho que isso toca na questão do Star Wars também, reformular
ou adiantar alguns dos seus processos que eles estavam pensando nos streams. Por isso que naquele último evento Marvel, no último evento da Disney, eles lançaram uma cacetada de produto, que eu imagino que alguns deles estavam sendo pensados até para mais adiante. E isso foi tudo antecipado e foi um lançamento de um monte de coisa para o Disney Plus, que é, claro, para entrar forte nessa batalha do streaming e tentar tirar espaço da Netflix, né? Mas também pensando que as pessoas agora vão ficar um bom tempo em casa, né? Mesmo que os cinemas voltem e que algumas das atrações elas consigam fazer fora, ainda para uma vida anterior e normal vai levar um tempinho. Então, acho que eles anteciparam essa questão da produção. Só para voltar, eu entendo que o seriado mostre que o Visão morreu no último filme. O que eu quero dizer é o seguinte, para tu ter o peso dessa morte, tu tem que ter visto o filme. Senão é uma coisa de 5 segundos. E aí eu vou pegar assim, Carlos, assim, para tu ter experiência completa, é óbvio que tu tem que ver tudo. Mas o que eu tô dizendo assim é que tu não invalida tu poder ver a série por si só. Invalida, é óbvio que para tu ter experiência completa do Mandalorian, teria que ver o Star Wars. Mas não invalida tu ver só o Mandalorian. Né? Mas eu ainda acho que o Mandalorian, tu ter visto o Star Wars, por enquanto, é bônus. E o WandaVision, que é o primeiro passo aí desse universo Marvel na TV, ele é imprescindível, sabe? Não a própria Mônica Rambeau ali ainda não tá explicando. Sabe? É muito no ar, assim. Se tu não viu... Tem várias coisas no Visão que não estão explicadas. Tem várias coisas na WandaVision que não está explicado nem nos filmes. Onde é que saiu a Agatha, por exemplo? Sim. Como é que ela apareceu ali? E eu nem digo assim, por exemplo, simplesmente caiu. Do investigador do FBI ali, que era o personagem do Homem-Formiga, a menina cientista, que era a personagem do Thor. Isso aí... sabe qual é que... Sabe o que eu vejo? Assim, eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu acho que é uma mão... Como é que eu vou te dizer assim, ó? Não, o filme que vai pro cinema... É que eu acho que é o contrário, tá? Porque assim, ó, o filme que vai pro cinema não pode depender do que aconteceu na série. Mas a série pode depender, e muitas vezes depende, sim, como tu mesmo falou, Carlos, do que tu trouxe do conteúdo do cinema, entendeu? O que eu acho difícil é eles deixarem o cinema, o que eles vão produzir de filme, tá? De filme, dependente de tu ter a assinatura ou não do Disney Plus. Eu acho um pouco complicado. Concordo com o Márcio que eles vão trazer cada vez mais referências e vai ter sempre uma ligação. Sim, sempre vai ter. Mas eu acho que assim, ó, vamos adiantar assim, a hora que sair o filme do Doutor Estranho, tá? Tu não vai precisar ter visto, eu acredito, 100% WandaVision. Seria burrice deles eles colocarem isso como pré-requisito para ti no cinema. Entende? O que me parece até claro é o seguinte, a cereja do bolo vai ficar no cinema. E aí se falava muito, e aí a gente pode evoluir já para uma outra questão, que era, não sei se vocês quiserem falar sobre as teses, que era um pouco dessas teses. Será que vai aparecer o Professor Xavier? Será que vai aparecer o Quarteto Fantástico? Será que vai ter alguém dos X-Men? Esse tipo de coisa. A grande surpresa, eu acho que eles não vão torrar na TV. Eu acho que vai ficar pro cinema. Quando o X-Men entrar no universo Marvel, eu acho que vai ser no cinema. É possível. Até porque são atores, teoricamente, são atores mais caros, né? Eu li ontem, não vou lembrar onde que eu li. Mas eu acho que os contratos eles já vão pegar tudo, mas... Pode ser. É que o Kevin Feige, ele falou assim, que eles tentaram trazer o Benedict Cumberbatch lá para aparecer, o Doutor Estranho, para aparecer na série do WandaVision. Só que a limitação deles foi financeira. Se a Disney tá com limitação. Se a Disney teve limitação financeira. É caro esse Cumberbatch, hein? É que o cara é o fantástico. Eu acho que é aquele negócio eu acho que é um pouco também da ansiedade, assim, né? E daí acaba criando uma expectativa muito alta. E eu acho que isso é essa questão, assim, e a Disney jogou com isso, né? Dos episódios saírem semana a semana, né? Questão, é o Mephisto, não é o Mephisto. E daí quando apareceu o irmão daí a gente vai entrar um pouco na questão do spoiler, né? Sim, não tem como falar sem também citar alguma coisa. Quando apareceu o irmão, que seria o irmão da Wanda, os caras botam o cara que foi o Mercúrio do X-Men
X-Men ali, daí todo mundo já começou a pensar na questão do multiverso, né, que era a situação mais óbvia, né, até porque é a ligação da Wanda com o filme do Doutor Estranho. E no fim não, ele era apenas um cara e com uma piadinha no final, porque o sobrenome dele era Bonner, né, então, e aquilo ali ia brincando com a questão dos fãs que estavam elucubrando em diversas coisas. Agora, por que escalaram aquele cara? A gente que diz é porque o ator que fazia o irmão da Wanda no universo Marvel não topou voltar. Então, por isso que não foi ele. E daí, para pegar alguém que as pessoas comprassem, como a Wanda comprou, que era o irmão dela, pegaram aquele ator ali, que foi o cara que já tinha interpretado o mesmo personagem. Mas, mesmo assim, aproveita e já cria várias teorias, né? Eu tenho uma teoria sobre a escalação desse rapaz aí, cara. Se vocês me permitem, é coisa de 1 minuto. Não? Eu acho, tá, que eles pegaram... Teoria maluca sempre tem prioridade. Com certeza, muito obrigado. O que eu acho, velho? Eu acho que eles pegaram esse cara para justamente dizer o seguinte, ó, em outro multiverso, ele é o Pietro, entende? Agora, assim como vai ter em outro multiverso o Magneto com o ator fulano de tal, para eles não ficarem mais dependendo de ou retornar atores ou não poder colocar atores novos nos mesmos personagens. Isso funciona, se vocês forem ver, com a não necessidade mais de colocar o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro de novo. Claro que vai ter uma participação ali ou aqui, mas eles podem muito bem escalar um outro Homem de Ferro. Eles podem muito bem escalar um Steve Rogers novo. Enfim, eles podem, se eles quiserem, escalam os Vingadores todos. Ao mesmo tempo que eles podem manter os atores que, em tese, para eles podem ser mais baratos ou mais interessantes dentro desse universo e daqui a pouco fechar a chave do multiverso e agora esse aqui é o novo universo da Marvel pelos próximos 10 anos. Fixo, sabe? Depois faz outra loucura do tipo. Essa é a minha teoria louca. De todas as teorias que não se confirmaram, qual é que... Inclusive essa minha... Qual que vocês achavam? Qual que vocês levaram fé, assim? Eu não li muito quadrinho, tá? Não li quase nada dos quadrinhos. Pelo que todo mundo falava, as teorias me fizeram acreditar que o Mephisto era inevitável. Eu acho que essa do Mephisto era mais forte, assim, né? Eu me senti, depois lendo algumas coisas na internet, eu me senti até machista, né? Por achar que tinha que ter um vilão por trás da vilã. Sim. Pelo menos foi essa bandeira que levantaram depois no final, né? Sim. Mas sim, faz todo sentido, né, cara? Por que ela precisaria de alguém? Ela não podia ter a própria motivação dela pra Mas isso os do poderes da Wanda? Mas isso do Mephisto foi até antes, né, dela surgir como vilã, né? Até porque no quadrinhos ela é mais uma ajudante da Wanda do que propriamente uma vilã, né? Então por isso que se pensou na questão do Mephisto ali. E eu achei, quando falaram na questão do engenheiro espacial ali, eu achei que poderia aparecer o Red Richards, né? Que seria uma maneira de introduzir o Quarteto Fantástico na história. E aí já achavam que ia ser o John Krasinski, né? Que tava todo mundo falando que podia ser o John Krasinski. Eu queria. Mas realmente ia ser muito. Ia ser queimar cartucho em série de TV mesmo. Poderia deixar pro cinema, né? Se bem que eles já mostraram, né? Por outro lado, poderia ser. Homem-Aranha, né? Por outro lado. Na cena pós-crédito do Homem-Aranha, eles já mostraram, né? Do último Homem-Aranha. E poderia ser um negócio assim: olha, é graúda de seriados, né? Eu achava que ia aparecer a Suzy Thorne, pra te ver como eu tô uma agenda feminista, né? Eu achava que não era o Red Richards. Na semana do Dia da Mulher, tá correto? Não tô corretíssimo. Mas eu achava que era a Suzy Thorne. Cara, eu esperava até vou ser bem sincero, o Magneto e na última dos devaneios, assim, eu achava que o Magneto ia estar por trás dos negócios. Porque tem um lance nos quadrinhos do Magneto, tá com o Pietro, e tipo, só que é o Pietro de outra linhagem mesmo, porque o Pietro daquela realidade dela tinha morrido. Essa gente que morre não morre, né? O X-Men eu achei que não, porque eu acho que o X-Men ainda está muito incipiente. Assim. Eu acho que eles ainda estão pensando em como vão introduzir essa história toda no universo da Marvel. Assim. Eu acho que o Quarteto Fantástico está mais pronto a questão para entrar, assim. Mas o X-Men eu acho que eles ainda estão pensando em como fazer. Eu acho que me surpreenderia muito se, sei lá, surgisse alguma coisa de X-Men, por exemplo, em alguma cena de pós-crédito em um desses próximos filmes. Assim. Eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que vai entrar, mas eu acho que não é para agora.
pra te ver como o X-Men é forte, né? É muito, muito mais forte, acho que até claro, hoje o universo da Marvel, porque eles começaram do grãozinho, né? Mas o X-Men é muito mais forte, né? Porque o Quarteto Fantástico teve até um reboot. Que acertem o Quarteto Fantástico, né? Esqueceu. Que acertem uma vez o Quarteto Fantástico, né? Pois cara, tu sabe agora... que esse reboot do Quarteto é tipo assim, ó, 50% do filme é bom e os outros 50% é um lixo, velho. Eu não sei como é que conseguiram, sabe? Pra encerrar, antes da gente ir pras dicas aqui, só uma outra coisa. A gente falou muito da ligação com o filme do Doutor Estranho, os multiversos, né? Mas a outra personagem que foi introduzida ali, que é a Mônica Rambeau, é uma personagem que virou uma heroína ao longo da série, literalmente, né? E ela tá ligada muito mais a Capitã Marvel 2, né? Ela é a filha da personagem lá do primeiro Capitão Marvel, e ela inclusive tá escalada pro Capitão Marvel 2, né? Então a série conseguiu dar tiros para vários lados. Pra Invasão Secreta também, né? Que é uma outra série da Disney Plus. Isso. Porque que dizem que o cara que na cena pós-crédito ali, que ela aponta, que a Skrull ali aponta pra cima, seria o Nick Fury, né? Sim. Buenas. Vamos para as dicas, então. Márcio, vai lá. A dica é um filme da Netflix. É um filme britânico que ficou para trás, um filme de terror de 2020, que eu vi nas férias aí. É a história de um casal de refugiados sudaneses que chega na Grã-Bretanha e eles recebem uma casa do governo britânico e tem um período de adaptação até receber um visto definitivo. Só que junto com eles vem uma assombração, um espírito, alguma coisa assim, por causa de alguma coisa que algum deles fez. E daí eles têm que passar por algumas provações, assim, daí tu fica toda aquela coisa que tu não sabe se o cara tá vendo o espírito de verdade ou se é algum problema mental e psicológico, então fica aquela questão dúbia ali durante todo o filme, assim. É um filme interessante que trata de de várias coisas, assim, tanto da questão dos refugiados ali, por tudo que eles passam até conseguir se adaptar ao chegar no país europeu, né, um país do Ocidente, todas as dificuldades e tudo que eles passam desde o momento em que tentam conseguir o visto, até tem que conviver com os vizinhos, até que precisam comprar, onde pode ser de casa, onde são colocados, enfim, toda a travessia, né, pelo mar, em botes pequenos, etc. E daí tem toda essa questão lá do que eles enfrentam quando estão na sua terra natal também, do que eles estão fugindo e de como isso não fica para trás, assim. Por isso também o nome em português até que é um bom nome, embora o nome em inglês não seja esse, assim, de como o passado segue assombrando mesmo quando você tenta fugir. Tipo Curtindo a Vida Doidado, que o título em português é mais legal que o título original. O nome em inglês é His House, mas o que ficou para trás eu acho que é um filme mais adequado do que o His House. Quer ir, Guilherme? Enfim, tá na Netflix ali. Posso ir? Então. Vai lá. Cara, minha dica é o Trips of Europa. Também tá no Netflix. É uma série nova. Para variar, é dos mesmos criadores ali é dos mesmos criadores do Dark, para variar, então é um filme pós-apocalíptico, é uma série, né? Cara, é uma série muito boa, tem uma premissa bem legal, que num determinado ano, em dezembro, deu um apagão geral na Terra toda, acabou com toda a tecnologia, todas as conexões e tudo mais, e virou uma era das trevas de novo. Só que só tem 6 episódios, então quem for assistir já assiste com esse pré-aviso, porque é o tipo de episódio que é o tipo de série que a gente volta a pensar assim, cara, poderia então o Netflix começar a lançar um por semana, sabe? Porque eu não sei se eu ia ficar com mais raiva ainda, mas são séries que se propõem ao debate de semana a semana do que vai acontecer, o que não vai acontecer, para daí chegar no final e a gente quase se matar porque não tem uma segunda temporada já disponível. Sendo Vale a pena.
ela é bem... Eu ia te perguntar se sendo da mesma turma do Dark, precisa ter uma parede para começar a anotar tudo e entender, ou dá para ir na boa? É uma série compreensível? Cara, não precisa ter uma parede. Ele é uma premissa, digamos... Ela junta um pouco de Jogos Vorazes com... tem aquele outro Divergente, sabe? Sim. Então tem um lance de disputa, junta meio que Game of Thrones também, porque tem uma ameaça maior vinda do leste. Dessa vez ela vem do leste. Então não precisa anotar muita coisa não para entender. Não são tantos personagens principais, assim. Eu acho que a próxima temporada vai ter mais gente que a gente precisa dar uma decorada, até porque não foram apresentadas todas as tribos que eles falam ali na série. Uhum. Mas é uma série legal. Mas é como se fosse uma sinopse, esses 6 primeiros episódios. Tá? Ele é curtinho, ele dá o argumento da série, digamos assim. Não dá nem tempo de aprimorar muito a trama, a mitologia da série, e nem os personagens, pra gente ter uma ideia. Repete só. Eles ficam muito na correria. Repete só o nome da série. Tribes of Europa. Tribos da Europa, em Netflix. Bom português. Tá. Netflix. Tá. Eu tenho duas, assim, 1,5, na verdade, porque a primeira eu vi e achei bacaninha, assim, mas nada demais. Mas como teve mais gente que viu, até o Bernardo, que seguido tá aqui também, o Bernardo gostou bastante, e como é uma série que, para mim, surpreendentemente, tá ganhando vários prêmios aí nessa temporada de premiações, que é Ted Lasso, uma série da Apple TV, uma série de comédia. São 10 episódios. É um humor bem ingênuo, assim. É um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time da Premier League, que é a liga inglesa. E, obviamente, o cara não sabe nada de futebol, né? Mas é aquela coisa bem boba, assim. É um humor indolor, assim. Não que isso impeça muita coisa, né? Exato. Mas, assim, ele é protagonizado pelo Jason Sudeikis, não sei como é que se pronuncia, Sudeikis, que ganhou o prêmio agora de melhor ator no Critics' Choice Awards. Estava indicado também aí pro Globo de Ouro. Eu tenho as minhas broncas, assim, a ficção não sabe filmar futebol, cara, é impressionante. Quando eles querem dizer que o cara fez um golaço, ou o cara sai driblando todo mundo, ou faz um gol de bicicleta, é sempre a mesma coisa. E aí tem os jogos da Premier League num estádiozinho furreco, assim. Mas enfim, cara, se tu não tiver muito problema com a realidade em si, tá aí a dica, Ted Lasso tá na Apple TV+. A outra é um filme que tá se não tiver mais nada pra fazer. Se não tiver muito problema em assinar mais um streaming. Mas daqui a pouco vai ter que ter cartão só pra streaming, né? A Apple TV dá pra fazer o seguinte, dá pra assinar por um mês só, R$ 9,90. Tu vê essa série, vê ali, sei lá, o Morning Show, o Servant, e um que outro filme ali, o On The Rocks. Tem o filme do Bruce Springsteen, tem o do... tinha outro de banda, o do Beast Boys. Agora saiu o documentário da Billie Eilish. Eu tenho filho, Carlos. Tá tudo num mês. Já não dá. Eu tenho filho pequeno, daí a gente barra numa outra circunstância. Daí já sim, que é tempo. Eu acho que assim, dos streamings, a Apple é o menos necessário. Mas tem bastante coisa legal ali. E um outro filme que eu vi a semana passada, na verdade, tá no Amazon. É um filme de 2018. Eu não sei se tem título em português, porque a Amazon às vezes bota ali só o título em inglês. Enfim. Às vezes não botam nem legenda em português. Né? A Amazon é complicado quanto a isso. Mas enfim, o filme chama Midnights, que é como se fosse metade dos 90. É a estreia do Jonah Hill, gordinho do Superbad, ex-gordinho, né? Porque agora ele não é mais gordinho. O gordinho eu vi esse filme, é bom, sim. Do Superbad. É um filme é um filme de guri, assim. É um guri mesmo, assim, deve ter uns 10, 11 anos, né? Crescendo em Los Angeles, né? Agora me deu um branco até, mas Los Angeles. E é aquilo ali, é um filme sobre adolescência, é o guri crescendo, sofrendo bullying do irmão e se enturmando numa galera de skate. É um filme que tu vai indo, não dá nada, mas ele é bem interessante, assim, ele mostra essas... Bem bom esse filme, sim.
da infância e tudo mais, e me surpreendeu talvez eu tenha ficado marcado com o Jonah Hill, com essa comédia pastelão, assim, o Superbad, ou mesmo o papel dele no Lobo de Wall Street, mas é um filme sensível. Não sei se o Márcio concorda comigo, mas é um filme sensível, assim. Não, é sim. É um filme sensível, é bem bom, assim. É bem bom. Eu gostei bastante, sim. É isso aí, então lá, Midnight se chama o filme. Então tá, a gente já passou bastante do tempo hoje, querendo agradecer aí a presença do Guilherme. Valeu, Guilherme, te convocaremos de novo para mais discussões nerds aí. Por favor, estou à disposição. Sempre que precisar, estamos aí. Então tá. Agradecendo também a edição do Pedro Bastos. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço e tchau.